Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com excelentes notícias do nosso clube de regatas do Flamengo. Léo Ortiz, reviravolta, o zagueiro está a caminho do nosso Mengão queridão. A gente vai falar sobre isso, inclusive temos informações importantes. Mesmo com essa decisão do Red Bull Bragantino em poder facilitar agora as coisas, começando, né, poder assim flexibilizar a chegada de Léo Ortiz no nosso Mengão queridão, o Flamengo também não descarta a contratação do zagueiro Domingos Duarte. Mas como assim? O Flamengo vai contratar os dois? Isso sim pode acontecer. Eu vou explicar para vocês como a diretoria do Flamengo está agindo nesse exato momento nessas duas contratações. Vou falar também sobre a situação envolvendo Mujirasti. O jogador de fato está na mira do Flamengo. É uma contratação que nesse exato momento, posso falar assim, não é tão fácil para o Flamengo, até por conta da condição do Braga de Portugal na Liga Portugal. Então a gente vai falar sobre essa situação envolvendo Mujirasti, mesmo que ele não chegue agora, pode chegar em um futuro muito próximo. Vou explicar aqui para vocês. Vou falar também sobre a situação envolvendo Luiz Henrique do Real Betis, né? O Real Betis bateu o martelo aí sobre a venda de Luiz Henrique para o Flamengo. Você vai ficar por dentro de tudo. Situação envolvendo Matias Vinha, que pode ser anunciado oficialmente pelo Flamengo a qualquer momento. Você vai ficar por dentro dessas informações. Gabriel Barbosa no Grêmio. O Grêmio tem interesse na contratação de Gabigol. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Corinthians, Flamengo e Mateuzinho. Parece que o Flamengo agora vai negociar o valor da venda de Mateuzinho para o clube paulista. Isso virando uma novela envolvendo Mateuzinho, na verdade. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, dá essa moral pra gente. Inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu trazer uma informação aqui envolvendo o mercado da bola, em relação, né, ao Arturo Vidal, né? Arturo Vidal com passagens pelo mais querido Brasil. O chileno foi anunciado aí oficialmente, né, pelo Colo-Colo. O Colo-Colo anuncia a contratação do chileno Arturo Vidal, ex-Flamengo. Meio-campista deixa o Atlético e volta para o clube que o formou após 17 anos. Tá aí Arturo Vidal de volta ao Colo-Colo. Parabéns para Arturo Vidal e sucesso aí para o Arturo Vidal aí em seu antigo e agora novamente novo clube, né? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Mateuzinho, Corinthians e Flamengo, hein? A situação é o seguinte, a gente falou sobre esse assunto ontem, né? Muita coisa acontecendo. O Flamengo liberou o Mateuzinho para viajar, se apresentar ao Corinthians, já está treinando no CT junto com o elenco do Corinthians, mas não foi nada assinado. Depois de um acordo verbal, né, entre as partes, a diretoria do Flamengo e a diretoria do Corinthians, a diretoria do Corinthians, mais precisamente pelo presidente Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians, começou a mudar totalmente de rumo das situações que já estavam muito bem acordadas com o Flamengo, né? O empréstimo sem compensação de compra, sem compensação financeira, sem opção de compra, na verdade, tudo e muito mais. Basicamente, o Mateuzinho de graça ia para o Corinthians, reforçar o Corinthians só arcar com o salário do jogador. Só que depois o Augusto Melo voltou atrás e disse que só assinaria o contrato de Mateuzinho entre as partes Flamengo e Corinthians se caso o Flamengo colocasse uma opção de compra ali, caso o Mateuzinho fosse vendido em meio a esse período de empréstimo junto ao clube paulista. E a informação trazida pelo Renan Moura agora é o seguinte: mediante ao pedido feito pelo Corinthians, o Flamengo negociará o valor da venda de Mateuzinho. Atualmente, o jogador é avaliado em 6 milhões de euros, mas o clube detém apenas 50% dos direitos econômicos, o restante pertence ao Londrina. Então o Flamengo, pelo visto aí, né, segundo o jornalista Renan Moura, trouxe as informações aqui primeiramente de primeira mão, é que o Flamengo está inclinado a negociar, né, possivelmente esse valor, essa opção de compra, colocando no contrato para o Augusto Melo assinar. Lembrando que as duas partes têm aí, posso dizer assim, né, um relacionamento muito bacana entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Corinthians. Vamos ver o que deve acontecer. De fato, o Flamengo quer, na verdade, que o Mateuzinho vá para o Corinthians, mas
uma lambança feita aí entre as duas diretorias, essa é a verdade. Primeiramente, começando pelo Flamengo, ele liberar o Mateuzinho sem ter assinado nada. O jogador foi para lá sem ter assinado nada. Agora vamos ver o que deve acontecer. A gente vai seguir focado nessa situação e é claro que a gente vai deixar você muito bem atualizado. Do outro lado, o Flamengo também está encaminhando a saída de Thiago Maia. Existe aí uma nova proposta do Internacional que é de 4 milhões de euros, que para ser apresentada ao Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindler estão retornando da Europa no final dessa semana para a próxima semana, né? Vão para os Estados Unidos, ainda a gente vai explicar sobre isso aqui, e depois volta ao Brasil para resolver todas essas duas situações, Internacional por Thiago Maia e Corinthians por Mateuzinho, beleza? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Gabriel Barbosa, que entra na mira do Grêmio. Isso porque uma rádio gaúcha, mais precisamente a Rádio Guaína, trouxe a informação que desde 2023, né, que mantém interesse na contratação de Gabigol, o time gaúcho, o Grêmio, irá fazer uma oferta em breve para ter o centroavante rubro-negro na equipe gaúcha. Mano, eu vou falar para vocês, eu não vou falar assim que é impossível, mas é muito difícil disso acontecer, ao menos agora em 2024. A intenção do Grêmio é fazer uma proposta e contratar o Gabigol já agora em 2024. Marcos Braz, Rodolfo Landim, entre outros dirigentes do Flamengo já deixou claro, Gabigol tem contrato com o Flamengo, a multa rescisória de Gabigol hoje é de 100 milhões de euros, mas o Flamengo realmente aí não está disposto a negociar o Gabriel Barbosa, por enquanto, neste ano, 2024. A partir de 2025, não sei o que pode acontecer, o Flamengo vai renovar, se não vai, a intenção do Flamengo é essa, mas vamos ver como deve acontecer. Muito difícil, não é impossível, mas muito difícil disso acontecer, o Gabriel Barbosa deixar o Flamengo nessa temporada de 2024. O que você acha sobre isso? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre Matias Vinha, segundo reforço contratado pelo Flamengo nessa temporada de 2024 e nessa janela de transferência. O Flamengo já enviou documentação para Matias Vinha e seus empresários. O clube aguarda a assinatura deles para poder anunciar a contratação do Uruguai. O departamento de marketing já tem tudo preparado, todo o material pronto para divulgar nas redes sociais. Então o Flamengo aguarda apenas a assinatura por parte dos clubes, né, lá da Itália, Sassuolo, tá tudo acordado entre Sassuolo, onde o jogador estava jogando, emprestado, tudo acordado entre a Roma e também o Flamengo e os representantes do atleta para o Flamengo poder aí realmente anunciar. O Flamengo aguarda agora o documento de volta já assinado, tudo bonitinho, no papel preto e branco, para anunciar Matias Vinha como o novo reforço do Megão Queridão. Flamengo não para por aí, o Flamengo está no mercado da bola e ontem aconteceu mais uma reunião importante lá no Sevilha, onde fica, né, eu posso dizer assim, o centro do Real Betis na Espanha. O Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindler tiveram lá novamente, marcaram uma nova reunião com o representante do Real Betis pela contratação do atacante Luiz Henrique. Só que eu falei desde o início, essa é uma contratação muito difícil de acontecer. E mais uma vez, o clube espanhol seguiu irredutível e não baixa o valor. Para vender o Luiz Henrique é 18 milhões de euros e ponto final. Marcos Braz e Bruno Spindler, o Flamengo, na verdade, em conjunto, chegou a apresentar uma proposta de 11 milhões de euros pela compra de 70% dos direitos econômicos do atacante Luiz Henrique. E mais uma vez eu volto a lembrar aqui, não é uma prioridade do Flamengo, né, gente? A gente sabe disso. Não é uma prioridade do Flamengo. Existem outras prioridades. Hoje no ataque do Flamengo, o Luiz Henrique não é uma prioridade. É um pedido do técnico Tite, que gostaria de contar com mais um jogador para aquela posição. Só que o Real Betis, mais uma vez, seguiu um redutivo e falou o seguinte, olha só, 18 milhões de euros a gente vende o Luiz Henrique. Por menos a gente não negocia. Lembrando que o jogador antes não vinha sendo tão utilizado pelo Manuel Pellegrini, que é o técnico do Real Betis. Agora o jogador volta a ser utilizado. Já foi utilizado nos últimos 2 jogos, inclusive atuando muito bem, e fica cada vez mais difícil para o Flamengo. Mais uma informação que temos é que a negociação entre Real Betis e Flamengo ainda não foi descartada, mas o clube espanhol vai esperar até o final dessa janela. O staff de jogador vê com bons olhos um retorno ao Brasil, mas se manter na Europa como preferência. Tá aí a situação do Luiz Henrique. Eu gostaria de saber de você
torcedor rubro-negro, o que você acha sobre a situação envolvendo Luiz Henrique no mais querido do Brasil? Já é momento do Flamengo poder assim descartar, deixa pra lá, vamos ver se a gente consegue outro. Lembrando que na maioria dos países europeus a janela de transferência se fecha na próxima sexta-feira, dia 2. Então assim, muito próximo aí para poder correr atrás de um jogador realmente nesse exato momento de uma negociação difícil. Eu acho que o Flamengo teria que bater o martelo em relação ao atacante Luiz Henrique. Mudando de assunto, vamos falar sobre Mujirat, né? Al Mujirat, libiano, que hoje atua pelo Braga de Portugal. E segundo as informações que foram divulgadas, né, espalhadas nesta última segunda-feira, é que o Flamengo de fato tem interesse na contratação desse jogador, tá? Informação inclusive de um dirigente que revelou, confirmou que o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Só que nesse exato momento o Braga não pretende negociar a saída do jogador por enquanto agora. Justamente porque o Braga está aí, né, muito próximo de alcançar um feito muito importante, que é com a conquista da Liga de Portugal. Hoje inclusive tem jogo contra o Sport de Portugal na semifinal da Liga. E com isso, né, o jogador vai estar em campo. Se realmente o Braga de Portugal avançar a final, dificilmente o Mujirat deixa o clube nesse exato momento. Outra informação importante em relação a esse jogador é que o Olympiacos da Grécia também tem interesse na contratação de jogador. Inclusive já teria sondado, procurado um empresário jogador, só que o jogador não tem o desejo de atuar pelo Olympiacos da Grécia. Por outro lado, o clube grego é comandado pelo técnico Carlos Carvalhal, ex-técnico inclusive do volante Mujirat, de 27 anos, que hoje realmente aí é um jogador muito valorizado no mercado, 16 milhões de euros, esse é o valor de Mujirat. E eu vou falar para vocês, é um baita jogador, chegaria realmente com o status de uma grande contratação para o Flamengo em 2024, mas tudo pode acontecer depois desse jogo de hoje entre Braga e Sport. A gente vai estar ligadaço e é claro, a gente vai seguir focado para deixar vocês sempre muito bem informados. Mas deixa aqui nos comentários, você gostaria de ver Al Mujirat no nosso Mengão Queridão? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre o zagueiro Domingos Duarte, hein? Flamengo está em negociações avançada com esse zagueiro. Tem a situação de Léo Ortiz que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas a situação do Domingos Duarte é o seguinte: nesse exato momento, depois da última reunião que Marcos Braz e Bruno Spindler tiveram com os dirigentes do Real Betis por Luiz Henrique, não tiveram mais uma vez, né, um feito positivo nessas negociações. Flamengo rumou para Madrid e nesse exato momento Marcos Braz e Bruno Spindler estão em Madrid, aonde tem sede aí do clube Getafe da Espanha, meus amigos. Após passarem por lá, vão para os Estados Unidos, onde está a delegação do Flamengo. E eu vou explicar para vocês essa passagem pelos Estados Unidos, mas nesse exato momento o Flamengo tem uma conversa muito avançada. Eu posso falar aqui para vocês para contratar o zagueiro Domingos Duarte, português de 28 anos. O Flamengo, mesmo com essa flexibilização agora do Red Bull Bragantino, o Flamengo pode contratar o Domingos Duarte também, porque tem a situação de Pablo que pode ser negociado. E por outro lado, o Flamengo vê realmente como uma grande oportunidade por se tratar de um zagueiro barato, um preço acessível aos cofres do mais querido Brasil. Hoje, o jogador gira em torno de 3 milhões de euros. Então assim, o Flamengo já apresentou uma proposta ao Getafe de 2,5 milhões de euros, viajou para se encontrar com os dirigentes do Getafe hoje nesta terça-feira e a gente vai seguir focado com tudo para deixar vocês sempre muito bem informados. E como eu já falei sobre a situação envolvendo os dois zagueiros, Léo Ortiz e Domingos Duarte, eu vou falar para vocês, tem uma aparênciazinha muito bem parecida aí, né? Léo Ortiz e Domingos Duarte. A situação de Léo Ortiz é a seguinte: tem reviravolta acontecendo nesse exato momento. Segundo o GE, trouxe informação com exclusividade, mais precisamente pelo Caê Mota e Letícia Marques do GE, que trouxe o seguinte, que o Red Bull Bragantino já diminuiu a pedida de 12 milhões de euros para 10 milhões de euros para negociar
Léo Ortiz com o Flamengo. Mas, Henrique, o Flamengo tinha desistido da contratação de Léo Ortiz. Gente, eu falei sobre isso. O Flamengo deu uma esfriada em relação e contato diretamente com o Red Bull. Hoje o Flamengo se mantém em contato com o empresário e jogador, que é o Paulo Pitombeira. E era isso, de fato, o que vinha acontecendo. Léo Ortiz chegou a ficar, treinando separado do elenco do Red Bull Bragantino, depois pediu para ser reintegrado, chegou a estrear no Paulistão no último sábado contra o Água Santa, entrando ali aos 35 minutos, participando do primeiro jogo do Red Bull, na temporada 2024. Muita gente já dava por conta que essa negociação não aconteceria, mas pode acontecer. O Léo Ortiz pode sim estar a caminho do Flamengo e eu vou explicar aqui para vocês por quê. Depois de Madrid, Marcos Braz e Bruno Spini vão para os Estados Unidos, aonde está o presidente Rodolfo Landim, vão se encontrar com o presidente Rodolfo Landim, elaborar uma nova proposta. É claro que o Flamengo não vai apresentar os 10 milhões de euros, tá aqui ó, os 10 milhões de euros pelo Léo Ortiz. O Flamengo pretende pagar um valor menor. Eu acredito que chegar ali na casa de 8 milhões de euros com algumas metas, o Red Bull vai ceder e negociar o Léo Ortiz para o mais querido Brasil. Lembrando que o desejo do jogador sempre foi defender as cores do nosso Mengão Queridão. Mesmo sendo reintegrado, ele sempre deixou claro à diretoria do Red Bull: eu quero ser transferido, eu não quero mais continuar, não tem mais clima. E a gente sabe que não tem mais clima, depois de toda essa novela, fica um clima chato de verdade. Então, vamos aguardar o que deve acontecer, mas está acontecendo a reviravolta. Vamos aguardar esse encontro de Marcos Braz e Bruno Spini com Rodolfo Landim, e daí então chegar a nova proposta à mesa do Red Bull Bragantino, que já decidiu reduzir de 12 para 10 milhões de euros para negociar o zagueiro Léo Ortiz. E é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem informado de tudo que acontece no nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.